Nesse vídeo aqui eu vou reagir ao Barsi falando sobre a sua filosofia de investimentos e 12 ações que ele não vende nunca. No final ainda vou mostrar quais ações são essas e como é que seria se tu tivesse investido nelas. Bom, se tu nunca ouviu falar do Barsi, aqui tem um rápido resumo aqui que está aparecendo em tela. Basicamente hoje o Barsi é o maior investidor pessoa física do Brasil, ele é bilionário. E eu sei que muitas vezes a gente ouve, bilhão, bilionário, e a gente não tem noção de o que é isso. Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês terem a dimensão do que é 1 bilhão. 1 milhão de segundos é igual a 12 dias. Já 1 bilhão de segundos, quanto tempo tu acha que é? É 32 anos. Então a gente pode ver que tem uma diferença bem grande para 1 milhão para 1 bilhão. E o Barsi basicamente criou uma carteira que gera renda para ele e hoje em dia ele recebe milhões de dividendos. E agora ele vai falar um pouquinho sobre o que ele acha que a pessoa deve fazer para se aposentar investindo em ações. Depois eu digo, como para você se aposentar, você precisa contribuir 30 anos. Então, não era nada impossível você comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E isso está ao alcance de qualquer brasileiro. Calma aí. 1.000 ações por mês durante 30 anos. Vamos dar uma olhada em quanto que isso representa de dinheiro que a pessoa precisaria ter para cumprir essa regra que ele está dizendo, que é comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. Ó, eu peguei aqui aleatoriamente algumas ações, as ações que estão em alta e as ações que estão em baixa recentemente. E agora o editor vai colocar em tela quanto dinheiro seria necessário para comprar 1.000 ações de cada uma dessas ações por mês. Por exemplo, aqui, ó, azul, ele vai multiplicar 1.000 vezes R$13,63. E vai fazer a mesma coisa com essas outras ações e essas outras aqui. E a gente vai ver que já vai dar um valor bem grande. Vamos dizer que deu um valor médio de R$20.000 por mês. A gente já sabe que 99% da população não vai conseguir investir esse valor todos os meses. E só para vocês terem uma ideia, se a pessoa investir isso, ó, R$20.000 vezes 2, num ano ela investiu isso, vezes 30 anos, então depois de 30 anos só de investimentos, claro, para simplificar a gente não está considerando que ela vai usar os dividendos que ela recebeu para reinvestir, somente o dinheiro que ela realmente tivesse que tirar do seu bolso, já seria um valor total acumulado de mais de R$7 milhões. Então eu acho que a fala dele em relação aos valores não foi muito correta, mas isso não tira em nada a ideia que ele está tentando passar por trás, que é de investir sistematicamente e com foco no longo prazo. E eu só quis falar isso não para ficar falando mal da simulação que ele fez, como às vezes as pessoas veem em comentários dizendo, tu faz uma simulação dizendo investindo R$300 por mês. Aí a pessoa diz, mas eu não tenho R$300 por mês. Aí faz a simulação investindo R$10 por mês. Aí a pessoa diz, mas R$10 é muito pouco. Ou seja, a pessoa só quer xingar o estudo que tu fez sem tentar pegar a ideia por trás. A minha intenção ao fazer essa chamada aqui sobre a quantidade de ações que ele falou para comprar por mês é simplesmente para tu não ouvir esse vídeo e daqui a pouco tu vai tentar aplicar e tu vai ver que tu não vai ter dinheiro para comprar 1.000 ações por mês. Mas isso não invalida em nada o método de investimentos, que é investir por longo prazo e fazer aportes constantes. Se tu fizer isso de forma sistemática e, claro, com uma boa estratégia por trás, a chance de ter resultados maravilhosos e viver de renda no futuro, ou pelo menos ter uma aposentadoria que vai te dar uma segurança, é muito grande. E lembrando que a gente está falando de aposentadoria, então 30 anos é um prazo bem razoável para isso, já que a maior parte das pessoas, quando começa a trabalhar e começa a ganhar seu dinheirinho, vai precisar de muito mais tempo do que isso para se aposentar pelos jeitos tradicionais. E o último comentário que é importante falar é, vamos dizer que tu tivesse o dinheiro, tu pudesse comprar 1.000 ações por mês. Comprar apenas uma ação seria, obviamente, muito arriscado. Tu teria que ter uma estratégia para exatamente saber o que comprar. Tá, vamos seguir ouvindo aqui o que ele está falando sobre uma das partes importantes da filosofia dele e que eu concordo 100%. Na verdade, eu não compro ações. As ações, elas representam a minha participação em projetos de empresas que tenham assim, características de perenidade, de sustentabilidade, entendeu? E a ação, então, ela é a forma que você tem de participar desses projetos. Perfeito. Eu acho que tu tem que olhar para ações como investimento de longo prazo e tu tem que participar de projetos. Aquele outro olhar que olha para ações simplesmente como preços subindo e descendo na tela, não gosto muito, porque até pode ter gente que ganha dinheiro dessa forma, com análise mais técnica ou comprando e vendendo. Mas, por exemplo, em relação a day trade, os estudos mostram que não é nem 10% de pessoas que ganham isso. Acho que, se eu não me engano, é 1% ou 2%, não estou com os números precisos, mas é um percentual muito baixo mesmo. E sem falar que se tu for jogar esse jogo, tu vai estar competindo com instituições que têm muito mais tecnologia por trás para fazer essas análises mais rápidas. Enquanto que se tu investe para o longo prazo, tu está trazendo essa vantagem que tu, como pequeno investidor, tem,
que é de não ter que dar resultado todos os meses, porque senão daqui a pouco o fundo vai ter um resultado ruim e as pessoas vão resgatar o dinheiro. O importante é que no longo prazo a tua estratégia dê um bom resultado. Ela não precisa ficar performando bem todos os meses, que na verdade é meio irreal de esperar que aconteça em uma renda variável. Ou quais são as empresas, e isso eu faço há 50 anos, quais são as empresas que proporcionam a perspectiva de um resultado melhor. É a mesma coisa que você pegar um valor que você vai aplicar na renda fixa e ver quem é que paga juros, né? E no caso das ações, é ver qual o yield mais satisfatório ou aquele que mais te satisfaz. Aquele que melhor, por exemplo, nesse momento histórico brasileiro. É uma das saídas, nós temos inúmeras saídas no nosso mercado. O que é a perenidade? Perenidade são empresas que operam num setor de atividade que sem o qual o país não vive, tá certo? Então você tem energia elétrica, você tem o próprio sistema financeiro, você tem telecomunicações e você tem uma série de outros também setores de atividade que são importantíssimos para isso. Vamos supor, Ele está falando aqui que existem setores que têm a tendência de serem mais seguros. Afinal, eles já existiam há muito tempo e são necessidades básicas. Ninguém hoje pode ficar sem energia elétrica, sem água, sem telecomunicações. Então, são setores que tendem a se perpetuar no futuro, diferente daqui a pouco no setor de tecnologia, que por mais que tenha muitas notícias e as pessoas falando que essa tecnologia vai mudar o mundo, pode ser que daqui a 2 anos venha uma nova tecnologia e substitua aquela tecnologia que anteriormente parecia que ia ser super revolucionária. Então, quando ele fala uma carteira previdenciária, é importante tu ter ações na tua carteira de setores bons e perenes, ou seja, setores que já mostraram ao longo do tempo que eles sobrevivem ao teste do tempo. Por exemplo, um setor que é muito ruim, setor de aviação civil, porque as empresas volta e meia não estão dando lucro, muitos dos custos são ditados por preços internacionais e a empresa não tem muito o que fazer. A demanda também pode variar bastante e é um setor então que historicamente não entregou muito retorno para o acionista. Por exemplo, agora nós temos o caso da Gol, que está praticamente falindo, e até o Warren Buffett, que sabia que esse é um setor ruim, ele mesmo já tinha falado isso. Não faz muito tempo, ele mesmo investiu nesse setor porque ele viu que uma empresa estaria muito descontada, mas as coisas não saíram como ele planejava e ele teve que vender no prejuízo e perdeu muito dinheiro investindo nesse setor. Então, uma regra bem fácil de bolsa é: fuja do setor de aviação. Olha, agora o Barça vai dar uma baita lição e também um tapa na cara da maioria dos brasileiros. isso aí é simples, entendeu? O brasileiro, ele sempre pega o poder, não é simples para todos. Ocorre o seguinte, que pela minha vivência, eu sinto que o brasileiro, ele exorciza o óbvio, ele gosta da fantasia, entendeu? Então ele compra mais a fantasia do que o óbvio. Se ele exercitar simplesmente o óbvio, ele chega sempre numa posição positiva e vencedora. É por isso que no nosso país tem muito mais gente interessada em jogo do tigrinho, aposta esportiva, investir em criptomoedas, do que realmente aprender a investir com consistência e com estratégia por um longo prazo. Eu li uma frase hoje, e realmente ela é muito verdade. O jeito mais rápido de ficar rico é ficar rico devagar. Tá, Felipe, mas ele não vai falar das ações? Calma, vou pular agora para essa parte ali, onde ele vai começar a falar das ações que ele gosta. Tá certo? Mas você faz a mesma coisa como? Você compra ações do mesmo tipo de companhia? Exatamente. Eu vou comprando ações, vou engordando a carteira, tá entendendo? Por exemplo, eu tenho um elenco de mais ou menos 12 ações que eu não vendo, não dou, não troco, não faço nada. Eu fico com elas. Por quê? Porque essas ações, elas fazem parte de um conjunto que me garante uma renda mensal. Tá certo? E se você faz renda mensal, o que você vai vender? Tá, perfeito. Ele vai continuar o vídeo, ele acaba não entrando nesse vídeo nas ações, mas calma que eu prometi, eu vou trazer para vocês aqui quais ações ele já em vários outros vídeos falou que ele investe e eu vou mostrar para vocês o que teria acontecido se vocês investissem nessas ações. Mas antes eu gostaria de pedir, se tu tá gostando do canal, clica para se inscrever. Se tu curte esse tipo de conteúdo, eu reagindo a outros vídeos, deixa nos comentários também para eu saber, que aí eu vou fazer mais vídeos desse tipo. E se tu quiser também compartilhar com outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado pela ajuda e agora então vamos falar sobre as ações que o Barsi já publicamente já falou que investe. Então aqui eu trouxe para vocês 15 ações que ao longo do tempo o Barsi já falou que investe. E eu já vi um estudo que mostra que se vocês tivessem investido nessas ações desde 2004 até agora 2023, tu teria ganho do CDI, teria ganho do IPCA. Só por favor, isso é só um vídeo explicativo, não é para vocês saírem copiando essas ações. Primeiro, não é porque elas deram resultado no passado que elas vão dar no futuro. E segundo, o Barsi não é obrigado a ficar fazendo vídeos sobre o que ele está fazendo com a carteira dele. Então, tu investir e esperar que ele faça um próximo vídeo para dizer o que tu deveria fazer na tua carteira, sendo que os objetivos dele são bem diferentes do que os teus. Por exemplo, só imagina, ele é bilionário. Daqui a pouco, se ele quiser investir numa coisa que ele acha que é super arriscado, mas ele quer investir com, sei lá, 5, 10% da carteira dele, ele tem muita margem de manobra. Mesmo que esse dinheiro vá a zero, não vai mudar nada na vida dele. É bem diferente, daqui a pouco, da tua carteira de investimentos
onde esse impacto pode ser bem mais prejudicial e tu não deveria estar se arriscando daqui a pouco em alguma ação um pouco mais especulativa ou alguma ação que não faça sentido dentro da tua estratégia de investimentos. Se tu quer saber o mínimo possível sobre investimentos e gastar o mínimo possível na hora de investir, tu deveria investir através de ETFs. Eu vou deixar aqui algum conteúdo aqui no canal onde eu já falei sobre isso. E esse é o caminho que eu acredito que tu deveria seguir, caso tu não queira se aprofundar muito no mundo dos investimentos, tu não queira perder muito tempo analisando teus investimentos. Tu aprende os princípios sobre investimentos, aprende os princípios sobre ETFs, e aí tu consegue investir de forma sistemática, sem se estressar muito, sem perder muito tempo e deixa o longo prazo fazer o seu trabalho. Eu acho que todo mundo tem que respeitar muito o que o Barsi construiu, afinal os resultados dele falam por si só, especialmente numa época em que praticamente não se tinha conhecimento sobre ações, e isso podia ser encarado tanto como um ponto positivo, afinal uma pessoa que tinha um pouquinho mais de conhecimento podia levar muito mais vantagens sobre outras, mas também como um ponto negativo, afinal era muito difícil tu conseguir qualquer tipo de informações para fazer as tuas análises. Hoje em dia tu só vai e digita no computador aí e tem vários sites e ferramentas, muitas vezes gratuitas, disponíveis para o investidor para ajudar ele a fazer essa análise, e isso não existia no passado. Só, por exemplo, o Barsi, pelo que eu já ouvi falar, ele fala muitas vezes que ele só investe no Brasil, que ele não tem investimentos no exterior, e isso eu acredito que seja um erro, com todo respeito ao Barsi. Eu não acho que essa parte da filosofia dele tu deveria adotar, porque ao investir em outros países, tu consegue balancear a tua carteira e ter um resultado melhor no longo prazo que só investisse aqui no Brasil. O que tu acha da filosofia do Barsi? E me fala o que vocês acharam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.